avanço do coronavírus, todas as lojas de atendimento Enel estão fechadas temporariamente. Acesse nossos canais digitais. Os serviços Enel estão disponíveis em nossa agência virtual no site www.enel.com.br e no aplicativo disponível para download gratuito. Estamos sempre com você, mesmo que à distância. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. A Folha FM está completando 1 ano. Motivos não faltam para a gente comemorar. É o primeiro aniversário, o primeiro lugar com mais de 57% de audiência. Mas não agora, onde o mundo sofre com a pandemia do coronavírus. Agora é hora de arregaçarmos as mangas, irmos à luta e colocar em prática o que fazemos de melhor. Informação verdadeira e de qualidade, para você saber o que realmente está acontecendo e o que deve ser feito para se prevenir e combater a disseminação do coronavírus. Agora imagina quando isso acabar. Aí sim, vamos comemorar muito, do jeito que só nós sabemos fazer. Estamos juntos pelas ondas da Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Muito bem, Campos, são 8h01. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Você pode ouvir esse programa pela rádio, Folha FM 98,3, pelo streaming de vídeo na nossa página, folhafm98.com.br. Também pode acompanhar pela live no Face e no YouTube. E ainda este programa estará logo mais, daqui a pouco, em podcast, onde você pode acompanhar também. E aí você pode ouvir, pausar, voltar, repetir, ficar à vontade em todos os aplicativos de podcast. Hoje o Arnaldo Neto e eu, Cláudio Nogueira, estamos recebendo aqui o promotor Marcelo Lessa, que é da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público, e o Arnaldo já levantava um assunto no bloco anterior. Deixa à vontade para ele refazer aí o questionamento, mas internamente a gente conversando aqui, e se me permite colocar... Nos bastidores a conversa não parou. Não para. É uma entrevista, né, produtiva. Somar os bastidores é outro programa. Sim. E também com a produção fantástica. Mas ontem, o prefeito Rafael Diniz, não é que tenha voltado atrás, eu não, acho que o termo seria readaptado, talvez, porque é tudo uma coisa muito inédita, como o próprio doutor Marcelo falou aqui internamente, que é desde 1918 que a gente não tem uma quarentena, né, nessa proporção. Exatamente. E aí ele liberou ontem as clínicas médicas para funcionar, porque a gente precisa, saúde continua, a vida continua. A gente falava isso nos bastidores, se puder compartilhar o que a gente estava dizendo. Claro. A situação é dinâmica e é nova para todos nós, né? O que é mais importante, isso eu tenho observado de perto, por integrar esses gabinetes de crise, tanto esse da segurança pública como da saúde, a convite de todos, né? O que é mais importante para mim não é o que estava proibido e vai ser liberado, ou o que está liberado e vai ser proibido, o que mudou, o que restringiu, o que liberou. O mais importante disso tudo é que qualquer decisão, isso foi discutido, tivemos na reunião ontem, qualquer dessas decisões que o prefeito tem tomado, ele o tem feito após ouvir os técnicos. Diferentemente lá do mau exemplo
em sede nacional, não é por um arroubo verborrágico de uma hora para outra que se resolve abrir alguma coisa, deixar ou não funcionar. Né? Isso tudo tem sido objeto de discussão da equipe técnica do município, sempre pesando a questão do custo-benefício, pelo que você acabou de falar. As outras doenças vão continuar existindo naturalmente. Não é? E, claro, quanto menos pressionar o sistema público agora, de sorte que possa estar voltado para receber os pacientes do coronavírus, melhor. Mas tudo isso é avaliado, não é assim, não tira do nada, não é um recuo, não é um recuo porque alguém ligou para pressionar, porque uma entidade tal ligou para pressionar, porque lá um pastor amigo ligou para pressionar, para abrir a igreja. Não é nessa base do recuo. Não é política, né? Não é ouvindo os técnicos. Isso aí dá para a gente fazer? É evidente, a gente tem que caminhar num dado momento, quando passar esse risco de pico, quando a gente realmente tiver certeza de que conseguimos achatar a curva, né? E que aqueles casos que surgirem nós vamos dar conta de atender, não vamos repetir a Itália de recolher os mortos em caminhões do Exército, 700 mortos num dia. Quando a gente puder ter essa certeza, os técnicos vão começar a medir mais o custo-benefício. Bom, aqui essa atividade já não representa mais tanto risco, e aos poucos ir sendo liberada. Isso é uma decisão responsável, né? Seguir os técnicos. Isso é uma questão responsável. E é isso que eu tenho tido a oportunidade de ver e, com muita satisfação, tenho testemunhado no âmbito tanto do Estado do Rio de Janeiro, lendo os decretos lá do governador, como em especial no âmbito municipal. Só para fechar, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, exatamente. Nós estamos vivendo hoje um dia de cada vez. Isso aí, você finalizou tudo. Nós estamos vivendo um dia de cada vez, uma situação nova contra um inimigo que não pode ser subestimado, porque a gente não vê e que, ainda que proporcionalmente não tenha atingido as pessoas mais jovens, todos nós temos pessoas de grupo de risco que podem ser vítimas mais vulneráveis dele, que não gostaríamos de perder. Aproveitando até para explicar porque a gente está de máscara, eu sou de um dos grupos de risco, não por idade. Tem uma doença autoimune chamada síndrome de Sjögren, que num determinado período já me levou a tomar um medicamento chamado metotrexato, que é imunossupressivo. Evidente que eu parei de tomar, lógico, já tinha algum tempo que não estava tomando, mas além disso eu sou hipertenso, e embora não tenha diagnóstico de diabetes, eu tomo metformina, mais N outros comprimidos para controlar o diabetes diariamente. Então, por isso talvez eu não tenha ainda o diagnóstico de diabetes. Então, eu tenho 3 comorbidades, vamos dizer assim, que pode levar ao grupo de risco, né? E o medicamento baixa a imunidade. Então exato. Então, quer dizer, muitos de nós temos por idade ou por essa situação. Quem não é hipertenso hoje em dia, quem não é estressado hoje em dia, quer dizer. Então, a história é, então, nós somos descartáveis, porque estatisticamente, né, eu vendo esse discurso lá, essa justificativa pela República, eu me sinto descartável. Então, nós somos descartáveis, é isso? Porque 0,5% pode morrer, então vamos liberar tudo, mesmo as coisas que não são essenciais, vamos liberar tudo. Eu me sinto descartável diante de uma manifestação dessa, né? Eu não acho que eu seja descartável, assim como a minha sogra não é descartável, que é idosa, minha mãe não é descartável, que é idosa, não é? E, infelizmente, gostaria que todos pensassem assim, que não descartem prematuramente os seus parentes. Sim. Né? Porque é o que parece que a mensagem que foi dada, me parece que é essa. Não se importar em descartar prematuramente os parentes. Doutor Marcelo, a gente conversava no bloco anterior sobre a questão do sistema de saúde, mesmo o senhor citando que na promotoria muitas vezes fica com a doutora Maristela essa situação. Mas o senhor falou, atua em várias regiões e municípios que São João da Barra, por exemplo, acaba se acumulando tudo, né? E não só em São João da Barra, estou pegando como exemplo que é o mais próximo para mim. A situação da saúde pública, seja ela do nível estadual, municipal ou federal, já não é das melhores. Há muito tempo. Em lugar nenhum do mundo. Né? Esse risco de colapso... Unidos, aliás, nem tem saúde pública. Nem tem, eu falei isso no primeiro bloco. Né? Esse risco de colapso da saúde pública,
O que significa, para a gente tentar traduzir, o senhor que acompanha de perto os problemas da saúde, assim como a gente como jornalista, às vezes o Ministério Público também, o que significa isso no dia a dia, na prática, para as pessoas, para a gente tentar traduzir o que uma pandemia dessa, se chegar crescente do jeito que aconteceu na Itália, por exemplo, representa na saúde pública de Campos, por exemplo? Tudo que eu já ouvi disso, e pelo contato direto que eu tenho tido quase que diário com os especialistas, com os médicos, a doutora Andréia, que é uma das maiores infectologistas aqui da região, sendo doutorado, inclusive, em infectologia, que é da vigilância epidemiológica do município, tendo contato quase diário. Pelo que eu tenho entendido, a grande questão é a quantidade de pessoas que podem necessitar de suporte respiratório simultaneamente e não ter, como aconteceu em vários cantos do mundo, como aconteceu na Itália. A China, por exemplo, ela conseguiu construir um hospital em 10 dias. Nós não temos essa disciplina e nem recursos em abundância para construir um hospital em 10 dias, para tratar os seus doentes. Então, esses riscos todos, todo esse sinal de alerta que se acende, não está ligado necessariamente à letalidade do vírus, Claro, se fosse um ebola, seria talvez muito mais apavorante pela letalidade, do vírus. Mas, tanto quanto a letalidade do vírus, acende esse sinal amarelo a sua alta contagiosidade. Pelo fato que, ainda que estatisticamente um número pequeno vá desenvolver as formas mais graves da doença e vai precisar de um suporte respiratório, ainda assim, esse número pequeno, proporcionalmente, em números absolutos, pode levar a rede ao colapso. Esse que é o problema. Não é os números relativos, que é 0,5%, 5%, 2%, 3%. Em números relativos, parece desprezível a questão. Agora, se a gente aplicar esses números relativos à realidade local, de cada cidade, de cada região, de cada município, de cada estado, e perceber que esses números relativos projetados em cima do sistema que vai recebê-lo de saúde não vai dar conta, é isso que também acende o sinal amarelo. Tanto quanto a letalidade do vírus, um resfriadinho, uma gripezinha, mesmo que fosse, ainda que fosse, se 5%, 2%, 3%, 4% não vai ter só um resfriadinho, em números absolutos, vai exceder a capacidade instalada dos serviços de saúde para atendê-lo, já é o bastante para ter todas essas medidas para achatar essa curva, interromper a cadeia de contágio e preservar a vida desses 5%, 3%, 4%, que são os idosos, os grupos de risco, a não ser, repito, que a gente queira descartar precocemente essas pessoas. A não ser que eu, por exemplo, seja descartável. Para alguém que acha que eu seja descartável, que a sua mãe seja descartável, que o seu avô seja descartável, que a sua avó seja descartável, aí não é importante mesmo. Aí o presidente tem razão, não é importante. É só um resfriado, vamos embora liberar tudo. Mas quem não pensa assim, quem não pensa que o seu parente, que o seu pai hipertenso, que a sua mãe idosa, a sua avó é descartável, aí deve se somar às nossas preocupações e levar a sério a questão, independentemente da gravidade que a maioria das pessoas vai desenvolver. Qualquer um de nós aqui pode já ter tido coronavírus e sem nunca saber. É por isso que eu pedi, na entrevista, que todos viessem com máscara, porque a gente pode, eu mesmo posso estar, e apesar do grupo de risco, não ter nada. Mas os casos assintomáticos representam a maioria, na verdade. A maioria, exatamente. Só que não importa. Importa que essa minoria que pode adoecer, se a gente não freia esse sistema, se a gente não freia esse sistema de contágio, essa maioria que pode adoecer não vai ter onde ser tratada. Esse que é o problema. E aí eu repito, a não ser que a gente ache essa minoria descartável, a gente deve se preocupar em frear esse pico. Doutor, eu vou trazer pergunta aqui de ouvintes. O Edmundo Siqueira, que é blogueiro da casa, o servidor público federal, ele traz aqui: bom dia. Bom dia. Dada a contagiosidade do patogênico, como o promotor já disse,
é preciso promover ações locais de isolamento, respeitando a autonomia dos entes federativos. Sim, é o que eu tenho defendido. Existe uma iniciativa de criação de um Comitê Nacional para Combate ao Coronavírus, com participação do MP e anunciado pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli. Esse comitê pode ditar regras sanitárias que podem sobrepor decretos municipais, por exemplo? Eu nem sabia da iniciativa, eu não teria como opinar assim com essa velocidade, tete a tete, que eu nem sabia da iniciativa. Mas, na realidade, eu imagino que esse comitê vai ter o assessoramento de especialista. Eu não me sentiria à vontade, por exemplo, para integrar uma junta médica e começar a dar palpite na forma que deve entubar um paciente, que não deve, que deve. Então, eu acredito que não deve ser exatamente isso. Realmente eu não tenho o conhecimento de qual é a iniciativa e eu não me sinto, não que eu esteja fugindo da pergunta, sim. Quero que ele entenda assim. É que realmente, como eu não tenho conhecimento da iniciativa, eu talvez possa falar alguma abobrinha, talvez eu não possa ser exato na resposta. Então, não saberia responder justamente por isso. Tem aqui um comentário também do Walter Gonçalves. Tenho muita confiança no serviço e na credibilidade do Dr. Marcelo Lessa como promotor de tutela coletiva. Preciso relatar ao senhor algo que está ocorrendo que acho no mínimo duvidoso. Existe uma grande rede de supermercados em nossa cidade que, ao invés de colocar seus funcionários administrativos que não necessitariam trabalhar por intermédio de uma diretora, obrigou que os mesmos fossem para a função de fiscalizar lojas, tendo um desvio de função em suas reais locações nos postos de serviços. O que o senhor, como promotor de nossa cidade, pode fazer por essas pessoas? Elas têm família, muitos com idosos em suas casas, sem a necessidade de irem para a rua, mas obrigados. Ajude, por favor, essas pessoas. Olha, tudo isso tem sido fiscalizado. A divisão de posturas, aliás, se me permite registrar aqui, não estou querendo fazer tietagem, não, mas os serviços de segurança do município, que exercem o poder de polícia, têm incansavelmente fiscalizado, né? Vitor Montalvão, por exemplo, da coordenação de posturas, tem passado o dia inteiro nas ruas fazendo fiscalização, checando tudo, vendo o que está aberto, o que não está, as condições de funcionamento, estão observando as restrições sanitárias, aqueles que podem funcionar. É só levar a notícia, né, e passar a notícia lá para a fiscalização, que isso vai ser apurado e, se constatado, evidentemente, tomar as providências cabíveis. O PROCON também esteve aqui ontem com você, tentando combater o aumento abusivo e aí checando todas as notas de entrada de vários produtos que subiram de preço antes e depois da crise, de modo a saber se quem aumentou o preço foi o fornecedor ou se foi o revendedor, né, dentro daquela margem além da qual pode configurar crime contra a economia popular. Né, nós estamos trabalhando em cima disso. O PROCON de imediato requisitou dados, eu também fiz uma recomendação nesse sentido, como promotor do consumidor, e esses dados estão sendo analisados por uma contadora e por um economista indicado pelo PROCON e uma contadora indicada pelo Ministério Público, trabalhando juntos para analisar essas planilhas, a fim de definir onde está o foco do problema. Que houve aumento, já se sabe, agora resta saber quem promoveu esse aumento, para que então a gente possa, em face da pessoa correta, adotar as providências que se fizerem necessárias. Então, os órgãos todos estão atuando e atuando, como eu falei, de forma coordenada, dialogando sempre em grupos, inclusive mensagens instantâneas por meio de WhatsApp. A gente sempre tem um canal imediato que chega a todos os envolvidos. E aí essa notícia, certamente, uma vez depois passando em off quem é, qual é o local, vai ser apurado, né? Aqui não é o objetivo dar nome, evidente. A questão não é expor, até que pode ser que não proceda a notícia. Então, a gente tem que ter cautela no trato de uma informação dessa, que pode ser que não proceda. Mas é só fazer chegar aos órgãos que vai ser apurado com a cautela devida e tomado providência, evidente, de acordo com o que for constatado. E o Vitor tem dado um feedback assim imediato. Ontem eu liguei sobre a questão das bancas, ele estava saindo de Goitacazes e já logo ligou também para saber. Ele falou, Cláudio, fiquei preocupado, o que está acontecendo? Sim, e repito, é dinâmica a situação. Sim. Pode ser que amanhã já não seja mais o foco aquela atividade e possa ser liberada. Né? Enfim, a gente tem que estar sempre se reunindo todos os dias. Essa questão da mudança de área, a gente tem conversado muito com prefeitos da região, porque todas as cidades estão
tomando suas atitudes, e todos eles falam isso, né? De que, como o Cláudio colocou, cada dia é um, cada dia você tem que, às vezes muda o panorama. Aí, doutor, vai até de encontro àquela questão do vídeo do Drauzio Varela, um vídeo de janeiro, não sei se o senhor recebeu isso em rede social. Vi que botaram fora de contexto. Né? Eu vi de janeiro, antes de ser declarado pandemia, antes dessa configuração toda que a gente está, e um vídeo mais recente em que ele explica. Fake news. Tô pegando esse na verdade, se transforma uma coisa verdadeira em fake news pela descontextualização temporal daquele vídeo. Você descontextualiza no tempo e transforma uma questão que é fato em fake, só porque descontextualizou do tempo. E falando em fake news, tem uma pergunta aqui na rede social. Gostaria de deixar uma pergunta ao promotor de justiça com relação à fake news promovida por uma profissional de saúde, a médica que causou, essa pergunta é do Maurício Furel Batista, a médica que causou o maior pânico na nossa cidade, segundo reportagem Reincidente em Fake. É aquele fato do sábado, né, que a gente até conversava aqui nos bastidores. O senhor acompanhou desde o início. Como que foi essa situação? Olha só, vamos tentar colocar de uma forma assim... Deixa eu pensar. Isso é para o intervalo ou é para responder agora? Vamos direto. Tem que ir direto? Isso aí não dá tempo de tabular a resposta. Mas a questão é o seguinte, o que mais importa é que nós foi feito do limão uma limonada. Né? Aquilo acabou servindo de um start para promover uma grande pacificação, e eu fico muito feliz de ter, primeiro, sido destinatário da procura desse grupo de médicos, né, que veio à minha casa na noite de sábado para domingo, passar uma situação que lhes estavam causando uma grande preocupação naquele momento, e aí depois, levando essa preocupação diretamente ao prefeito, sem nenhuma pré-julgamento daquelas informações que estavam sendo recebidas, eu soube ouvir, lá em casa, inclusive, durante mais de uma hora, todas essas preocupações que me foram expostas, e depois, de imediato, fui levando-as a quem de direito, que no caso era o prefeito. O que foi passado para a gente é que a situação não era aquela que foi colocada. O problema é que, paralelamente a esse encontro que me foi solicitado, foi de fato vazado um áudio para as redes sociais, e parte desse áudio, muito embora veiculasse uma apreensão de uma classe inteira sobre uma situação que se imaginava que não estava adequada para receber os pacientes, no meio de uma dessas conversas, tinha de fato, num determinado momento, que se fazia uma colocação de ordem política, que aí eu, sem nenhum medo de ser mal entendido, de ser, enfim, de alguém ficar aborrecido comigo, não era apropriado realmente para o momento aquela colocação da forma como foi feita em meio à manifestação de uma apreensão de uma categoria sobre o que imaginava que não estava adequado, no meio daquilo se soltar uma colocação de ordem política, sobretudo no ano eleitoral, e de fato faço aqui essa censura pública, foi absolutamente inoportuno aquele comentário, né? Quem quer resolver um problema não resolve pela internet, veiculando áudios com críticas, e sim procura diretamente a pessoa responsável para poder tratar daquele assunto, olho no olho, com franqueza, sem querer fazer mídia disso. Né? Não estou querendo minimizando a mídia, não. Também não me entendam errado. Não estou, senão não estaria aqui na mídia. Né? Não estou minimizando a mídia, nem fazendo um pouco caso das mídias sociais, da imprensa de modo geral. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu quero resolver o problema, eu preciso apagar a fogueira e encontrar uma solução, e não alimentar a fogueira, porque nas redes sociais hoje em dia, esse tipo de colocação só alimenta a fogueira, então se afasta muito da possibilidade de solução. Mas eu consegui tratar, então, esse tema com essa serenidade, e também tenho que reconhecer isso. Por outro lado, apesar dessa veiculação nas redes sociais desses áudios, a receptividade que eu tive quando fui procurar o prefeito para levar o assunto foi a melhor possível, porque ele, por outro lado, também teve uma enorme maturidade no tratamento dessa questão, apesar de ter sido alvo da crítica desse áudio, direta, não eu, e sim ele, e apesar de ter
podido, se fosse maturo, ter ficado até aborrecido comigo pelo fato de ter recebido essas pessoas, né? Podia ter imaginado que eu assinava embaixo daquela crítica, o que não era, simplesmente eu me propus a ouvir pessoas, e nem era da minha atribuição, porque eu não sou promotor de saúde. Então eu poderia, quando fui procurar o prefeito, encontrar dele a porta fechada, e compreenderia isso, mas não. Ele tratou esse assunto com absoluta maturidade, e aí nós acabamos levando outros segmentos da área médica lá, e aí aproximamos, levamos o CREMERD, tivemos uma reunião domingo na prefeitura, até tarde da noite, e acho que isso foi o que fez do limão uma limonada. A partir dali, houve uma grande aproximação da categoria médica junto com o município. Quando digo a categoria médica, de um modo geral, é claro que em nenhum lugar do mundo há unanimidade. É claro que pode ser que uma parte não pense da mesma forma, o que é normal, né? Nós todos pensamos diferente. Unanimidade, aliás, tem um ditado que dizia que toda unanimidade é burra. A Luizinho sempre fala isso, né? Que toda unanimidade é burra. Então, é claro que quando eu falo categoria, é evidente que um ou outro pode eventualmente pensar diferente, mas pelo que eu tenho visto, a maioria, pelo menos, sobretudo os formadores de opinião, acabaram, a partir daquele episódio, com muita maturidade, repito, dado a volta por cima, e o que se viu a partir dali foi uma grande transparência no trato de todas as informações, né? Com relação à existência dos EPIs, com relação à preparação de um local para receber os pacientes, que acabou sendo escolhido o Hospital da Beneficência Portuguesa. Sim. E tudo isso foi compartilhado, todos os processos decisórios compartilhados com a participação do CREMERD, que se colocou na pessoa de Dr. Rogério Bicalho e doutora Cíntia Cordeiro, como uma espécie de cogestores, inclusive ajudando a organizar escalas de médicos, ligando para os colegas para dizer, olha, a situação não é essa, é outra, nós estamos juntos, chegando e vendo, precisamos de vocês, ou seja, motivando os colegas a enfrentar a situação. Então eu acho que esse episódio acabou servindo para unir e não para desunir. E esse foi o lado positivo, né? Eu fico feliz se puder tido alguma parcelinha de contribuição para isso, mas quero aqui exaltar de público, mais importante do que tudo isso, quero exaltar de público a maturidade do prefeito, da forma como tratou esse episódio, e a partir dali acho que todos nós ganhamos, tanto a classe médica como um todo, ressalvado um ou outro colega que eventualmente pense diferente, o que é normal numa sociedade democrática, até bom que seja assim, como de outro lado o município, que simplesmente chegaram à conclusão de que o momento é de união, independentemente de qualquer ruído de comunicação daqui para frente. O importante é seguir unido, para que a gente assim junto supere. Arnaldo, essa é uma guerra, literalmente, e os soldados dessa guerra são os médicos. Sim. Né? Que estão na linha de frente, né? Na linha de frente. Né? Todos os profissionais de saúde, de um modo geral, estão na linha de frente dessa guerra, e os médicos seriam como se fossem os generais dessa guerra, liderando uma tropa. Aliás, eu escrevi isso naquele artigo da Folha hoje, naquela minha coluna quinzenal, né? Sim, sim. Escrevi isso hoje. E esses são os soldados que vão vencer esse inimigo, um inimigo sorrateiro que não se vê, né? Que é pior ainda. E vão lutar com as armas que têm, que são seus EPIs, seu conhecimento jurídico. E mais do que nunca é o momento deles mostrarem o seu valor. E quem sabe, depois que tudo isso passar, a gente passar até vê-los de uma outra forma, compreender as suas dificuldades, compreender as suas angústias e todos melhorarmos enquanto pessoas e instituições depois desse episódio. Acho que foi então, na Itália que morreram 400 médicos. Um médico que descobriu o coronavírus morreu. Né? Primeiro foi preso pelo governo chinês. Foi achincalhado nas redes sociais. Achincalhado, né? Linchado virtualmente, depois morreu. Né? Então, quer dizer, isso também, eu acredito, Arnaldo, que tenha contribuído como um fator de desestruturação da classe naquele primeiro momento, e tem ajudado a disseminar aquele pânico interno na classe, né? O fato de saber que muitos se contaminaram, as informações que não correspondiam à realidade, que não teria EPIs quando
Na verdade, ontem mesmo, na nossa última reunião, chegou o que estava faltando, que eram os capotes. No final da reunião, o fornecedor entregou. Nós vimos lá os tais capotes impermeáveis. Então, você falando da dificuldade que está para comprar insumo. Exato. Exatamente. Então, Então, acredito que tudo isso tenha contribuído para ter disseminado aquele ambiente de apreensão na categoria, só que aos poucos isso foi esclarecido que não era bem assim. O município estava organizado, como está organizado, estruturado e, inclusive, aberto a atender, e eu fui testemunha nas reuniões que presenciei, a atender às indicações do próprio CREMERGE, enquanto entidade representativa da categoria, para poder aprimorar, junto com os médicos do município, para poder aprimorar e dar realmente o suporte que, tecnicamente, eles entendem ser os mais necessários. Os mais adequados, para enfrentar isso. Então, acho que o episódio acabou sendo positivo. Compreendo a angústia que os levou lá, recebi com o maior prazer, evidente, e censuro um pouco só a questão da divulgação pela internet de parte daquele áudio, que não me parece apropriado, falo isso com um coração bem aberto, mas acho que o final de tudo foi positivo e esse episódio acho que está inteiramente superado, acabou contribuindo para uma união. Pelo contrário, acabou unindo todos, município e médicos, para juntos encontrarem a melhor forma de responder a essa situação. Aquele velho, antigo ditado do limão, né? Do limão acabou se virando uma limonada. Né? Perfeito. Bom, eu poderia falar caju e suco de caju, que eu particularmente não gosto de limonada. Se fosse suco de caju, eu até se falar caju, o Arnaldo vai gostar. Eu particularmente não aprecio muito nem limão nem limonada, mas o ditado realmente é perfeito e foi o que acabou verificando. Ele vai gostar aquela edição da Barra, né? Enfim. Bom, são 8 horas. Por isso que eu falei lá, ele falou, cajueiro, caju. Então é isso aí. Então, vamos ao intervalo comercial rapidamente. Arnaldo, se você quiser deixar já alguma questão. Tem uma pergunta aqui que o ex-prefeito de São João da Barra, já que vocês estão falando da minha cidade, o ex-prefeito Betinho Dauá, ele mandou uma pergunta aqui com relação à questão de punição a quem divulga em rede social algumas coisas, se há possibilidade, mas a gente deixa para... Só para fechar... Sim, claro. Mas não é nem nesse caso específico, não. Até porque eu não acredito assim em má fé, eu acredito mais num desespero naquele momento, talvez por uma desinformação, né? Esse episódio que a gente está tratando lá, daquele áudio, daquela questão dos médicos que foram me procurar, eu particularmente não acredito, não creio que tenha sido um gesto de má fé, pelo contrário, eu acho que tenha sido um gesto de desespero. Justamente por isso muitos médicos foram contaminados, o médico que descobriu isso morreu, somado a uma relação que era até então de desgaste com o município. Estava em greve, né? A categoria estava em greve. Estava em greve. Então, eu acho que justamente isso talvez tenha fomentado aquele momento inicial de apreensão. Não quero colocar jamais como uma fé, quero colocar como uma apreensão. E aí, talvez, em razão dessa apreensão, acabou se vazando aquele áudio com conteúdo, talvez, dito lá na hora da empolgação, na hora da apreensão, não exatamente adequado. Talvez não se repetisse exatamente isso hoje, esclarecido tudo. Então, não diria que isso fosse o caso, pelo contrário. Mas, como a gente acabou de falar, isso acabou indo muito além e acabou servindo para pacificar tudo, e a gente acha que essa página está absolutamente virada, o assunto está superado e se conseguiu chegar a um grande entendimento. E, mais uma vez, eu faço de público, isso não é nenhum favor, exaltar a maturidade com que o prefeito Rafael Diniz tratou esse assunto e procurou encontrar a melhor solução para tudo. Ok. 8 horas e 32 minutos, se vocês me permitem, então, após o intervalo, eu coloco para a gente comentar aí, para vocês comentarem. O Vitor Montalvão já me deu um retorno sobre a questão do Walter, colocado aqui nas redes sociais. Tá, o secretário. Não, eu mandei para ele. Eu mandei a pergunta do Walter para ele, né? Ele retornou aqui, daqui a pouco a gente comenta. Tá bom. São 8 horas e 33 minutos, este é o Folha no Ar, primeira edição. Hoje estamos recebendo o promotor de Justiça Marcelo Lessa, da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público, o Arnaldo Neto, eu, Cláudio Nogueira, o Marco Antônio. Está no sistema home office, por fazer parte do grupo de risco, mas em breve estará de volta aqui também para comandar o Folha no Ar, primeira edição.
Um instante, a gente volta logo após o intervalo. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Aliás, rapidamente, eu fiz uma entrevista com o doutor Leonardo Bacelar na segunda-feira ainda, no Folha no Ar, segunda edição. Ele é psiquiatra. Ele deu dicas ótimas aqui para quem está passando na quarentena e já está enjoado dessa coisa de ficar em casa. Está em podcast, você pode acompanhar. E tem também, né, Arnaldo, umas coisas interessantes. Foi quem que criou aquilo, foi de uma oportunidade fantástica. Uma coluna na Folha da Manhã sobre dicas de como ficar em casa e aproveitar melhor o tempo também. Exatamente. Tá muito bacana aquilo ali. Você pode acessar aí a folha1.com.br, né, que vai ajudar você a enfrentar esse momento difícil aí. 8h34 em Campos. A Proteus, moderna empresa